A invasão da Rússia à Ucrânia terá seguramente influenciado para que estes debates fossem aqui também levantados. Pode ter, digamos assim, aprofundado este debate, mas não terá sido este conflito a dar o início a este posicionamento francês em relação a uma autonomia estratégica europeia em matéria de defesa do continente europeu. Basta olhar que na década de 60 o então presidente de Gaulle havia anunciado a retirada da França do comando militar da OTAN, porque era em contraste com este comando apenas criado ter sido sob o domínio anglo-saxônico, isto é, anglo-americano. Efetivamente, mesmo hoje, o comando militar da NATO é dirigido por um americano e o seu vice-comandante é um, digamos assim, cidadão britânico ou um militar britânico. E na altura o presidente francês era contrário a isto e, consequência, anunciou a retirada da França do comando militar da OTAN e também a retirada das bases militares americanas ou da NATO que se encontravam no território francês. Isto manteve-se até mesmo durante muitas décadas. É só em 2008 que o presidente Sarkozy decidiu o regresso da França ao comando militar da OTAN. Mas mesmo assim também, em 2019, o presidente Macron disse que a NATO tinha a morte cerebral. Enfim, isto enquadra-se numa estratégia da França de ter uma autonomia estratégica em questões de defesa e da sua política externa, que decorre de uma visão, de uma história francesa de ser um Estado independente de influências de outros Estados do sistema internacional. Basta ver que os franceses, no pós-Segunda Guerra Mundial, haviam também adotado o sistema de governo parlamentar, mas com a Quinta Revolução, né, o presidente de Gaulle optou por regresso do sistema presidencial. E este sistema presidencial garante à França uma autonomia maior, uma margem de manobra maior nas relações internacionais do que têm muitos dos países com sistemas parlamentares, ou até mesmo que tem a própria Alemanha, que é um Estado, em função da Segunda Guerra Mundial, tem no seu território, não é, bases militares e até não pode ter uma autonomia em matéria de defesa e segurança, porque esta defesa é garantida pela NATO. E é isto que também leva a questionar se esta intenção do presidente francês em ter um espaço aéreo controlado por sistemas de defesa francês, por sistema de defesa europeu, poderá ter o segmento devido, porque é um tema bastante divisivo, tendo em conta mesmo esta conjuntura, até esta estrutura política e das boas relações que existem entre dados Estados europeus com os Estados Unidos, não é? Que poderá fazer com que esse sistema previsto pela França de defesa aérea do espaço europeu não tenha pés para caminhar. Basta ver que, nesta altura, existe o projeto chamado Escudo dos Céus Europeus, que é dirigido pela Alemanha, mas que a França não faz parte deste sistema ou deste projeto. E este sistema alemão, ou dirigido pela Alemanha, conta com uma dezena de Estados, mas é integrado no sistema de defesa aérea da NATO. E a França não faz parte desse sistema, e daí lançar uma espécie de alternativa a um sistema que tenha sistemas de defesa aéreos com armamento produzido por Estados europeus e que não sejam mais dependentes aos patriotas dos Estados Unidos. Enfim, é uma manifestação regular da história política francesa, tendo em conta uma percepção de um Estado independente que muitos Estados europeus, nesta altura, não se podem arrogar de ter em função da conjuntura que advém da Segunda Guerra Mundial. Depois, uma última nota para dizer que, eventualmente, também este pronunciamento do presidente francês pode ser também inserido num amplo programa ou num amplo espaço de debate sobre a redefinição da arquitetura de defesa
não só europeia, mas também internacional, porque ele disse essas declarações à margem do encontro que teve com os ministros da Defesa europeus, mas no âmbito de uma feira internacional chamada Paris Air Show, que acontece nos arredores de Paris, que conta com a participação de muitos interessados de muitas partes do mundo. Ou seja, para além do que já discutimos aqui sobre a concórdia, do encontro que haverá sobre o redesenho da arquitetura de economia internacional, agora começa a haver também, não é, discussão sobre a conjuntura ou arquitetura de defesa internacional, e os demais Estados do mundo devem estar atentos para não serem apanhados de surpresa.